Boa tarde, povo abençoado de Deus. Como o pessoal estava me pedindo o preço das calças, né? Que não coube no outro vídeo. Gente, essas calças são calças grossas, vocês podem ver. O material dela é flanelado. Olha aqui por dentro para vocês verem. Deixa eu abrir aqui, galera, aqui, para vocês verem. É mais grossinho, né? Essas aqui estão saindo por R$40. E os conjuntos assim, galera, que vocês também estavam me perguntando muito, tá saindo por R$80. Mas sempre tem aquele descontinho que você pode pedir, né? As blusas solares, uma por 30, duas por 50. Gente, sempre tem, sempre cabe pra vocês uma pinchincha, tá, galera? Sempre cabe uma pinchincha, pelo menos um brinde, né? Porque nós que somos vendedores de rua, ambulante, a gente tá sempre dando um descontinho e vendendo mais em conta. Daí vocês pensam assim, como que consegue vender desse preço? Sabe por que a gente consegue vender desse preço as nossas mercadorias, gente? Tipo um chapéu do Natanzinho desse a R$25. Eu vou explicar pra vocês por que a gente vende a esse preço. A gente compra mercadoria no mesmo preço que um lojista compra. Porém, a gente trabalha na rua. O nosso alvará de trabalhar na rua não é tão caro quanto de um lojista. O nosso custo também não fica tão caro quanto de um lojista, certo? Porque o lojista, ele coloca funcionários, ele tem que pagar água, ele tem que pagar luz, e a gente só paga somente o alvará para trabalhar na rua, né? A gente é taxado de pombo, né? Como dizem, né? Que a gente está sujando a cidade. Pelo contrário, a gente está tentando levar com preço mais acessível um produto de qualidade para as pessoas que não têm a condição financeira de adquirir um produto mais caro. E há espaço tanto para nós vendedores de rua quanto para os lojistas. E os lojistas de consciência, eles têm esse mesmo consentimento que a gente. Porque tem cidade que os lojistas não aceitam vendedores ambulantes, não aceitam vendedores de rua, mesmo eles pagando o alvará. Gente, eu vou ser sincera e falar para vocês. O que chama o seu cliente não é o preço. O que chama o seu cliente é o seu jeito de ser, o seu jeito de vender, entende? A forma que você vende, a forma que você trabalha, conquista muito o seu cliente. Você pode chegar numa barraca e estar vendendo uma coisa super barata, mas se o vendedor for mal educado, grosseiro, chato, inconveniente, você não volta lá nunca mais e ele vai perder aquele cliente. Nas lojas é a mesma coisa. Infelizmente, hoje, na realidade brasileira, muitas vezes tu chega numa loja e tu é tratado como uma pessoa inferior simplesmente pela sua vestimenta ou pelo seu jeito de falar, alguma coisa do tipo, pela sua cor. Infelizmente ainda enfrenta muito essa realidade. Mas aqui o ambulante é do mesmo jeito. Se você chegar numa barraca, você pode encontrar a mesma coisa. Porém, muita gente prefere comprar na nossa mão, pelo nosso atendimento, pela nossa humildade e pela nossa educação. Não é nem questão de preço mais em conta, não é questão de a gente estar na rua e ser inferior, não é isso. Não é isso, até porque o mercado de vendas começou com os vendedores de rua. Então os vendedores de rua têm que ser aplaudidos cada dia mais. Os vendedores de rua, eles têm que ser alavancados, não julgados e prejudicados, sabe? Eu estou falando uma realidade que eu vivo aqui na minha cidade, graças a Deus. Trabalho perto de lojistas maravilhosos, de extrema bondade, assim. Tanto que quando não tenho algo na minha barraca, eu falo assim, vai na lojinha de fulano, dali a senhora encontra, o senhor encontra. Atendo meus clientes com a máxima educação, com o máximo respeito, com o máximo carinho. Não trabalho num lugar só, eu viajo, trabalho em festas de romarias, trabalho em muitos lugares, sabe? E eu entendo assim, meu ponto de vista, que é o que o povo estava me perguntando, como que a gente consegue vender um tênis desse, qualquer tênis desse a R$50. Gente, a minha intenção não é ganhar muito, a minha intenção é ganhar o suficiente para levar o pão de cada dia para o meu filho, entendeu? Para os meus filhos dentro da minha casa. Eu não tenho intenção de ser rica, eu tenho intenção de comer bem, de dormir bem, igual todo mundo tem. Por isso minha lojinha é na rua e não dentro de uma loja, porque eu não tenho condição de pagar um ponto comercial. O que eu ganho aqui é o suficiente para comer. Mesmo assim, eu sigo aqui trabalhando com honestidade, com dignidade, porque é errado, gente, para mim hoje o errado é fazer coisa errada, é roubar, é traficar.
Mas trabalhar com honestidade, para mim, é um dos pontos cruciais da minha vida para seguir firme nessa meta que eu tô, que é criar meus filhos com dignidade e honestidade. Porque eu, que sou mãe de 3 filhos homens, tenho que mostrar para os meus filhos que uma mãe solteira de 3 filhos consegue sim dar boa educação e alimento para os seus filhos, apesar das suas dificuldades, né? Então, assim, esse vídeo foi mais assim uma explicação para vocês entenderem qual é a diferença de por que a gente vende mais em conta na rua do que dentro de uma loja. A diferença, eu estou explicando a diferença. A diferença é que dentro de uma loja a pessoa paga funcionários, água, luz e alvará. E aqui na rua a gente paga somente o alvará. Normalmente o ambulante ele mesmo trabalha para ele não tem funcionário. A gente que é vendedor de rua, a gente mesmo trabalha para a gente mesmo. E aí o que a gente vender, vamos supor, se eu ganhar nesse tênis aqui 5, 6, 7 reais, já é um pão. Então assim, eu vendi esse aqui por 50, eu ganhei nele 6 reais, eu vou lá e pego o que eu paguei nele e volto, compro um pão com os 6 reais que eu fiz. Eu não tenho intenção de ser rica, eu tenho intenção de levar o pão de cada dia para casa. Nem todos são assim, né? Sabemos que nem todos são assim. Mas no meu caso, essa é a minha realidade. É o que eu tô vivendo.